Amados, Ezequiel 37, quero trazer essa palavra para os amados. Mesma palavra das 8 horas, nós vamos trazer para os amados agora. Se depois, quando o Espírito Santo se incomodar para você dar um glória, pode dar, tá? Porque isso faz parte da nossa comunhão, do nosso momento com Deus. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Amado Espírito Santo, sei que tu estás aqui para confirmar a palavra. Age nos nossos corações. Tu sabe que a nossa dependência é total. Senhor, viemos aqui para te adorar. E nessa hora, Deus, que toda dificuldade, toda preocupação, ó Deus, que já estão sendo colocadas na tua presença, que haja um shalom de Deus agora. Haja um shalom em cada coração. Porque nós sabemos que quando Deus age, que ninguém impede, Pai. Por isso podemos ficar em paz. Agora abençoa desde as crianças que estão sendo cuidadas na salinha, até nós que estamos aqui. Assim eu oro, em nome de Jesus. Vai sentar. Agradeço a presença dos visitantes, né? Algumas pessoas que estão conheci hoje, que estão vindo nessa manhã. Que Deus abençoe. Nós vamos falar de algo, de a palavra de Deus, de um profeta, que Deus levanta, e de repente você, ao ouvir sobre o profeta, você possa não entender muito, mas tudo que eu quero te falar, antes de começar essa palavra, você que está pela primeira vez, é desse grande amor de Deus pela sua vida. Deus te ama muito, Ele te trouxe aqui para você saber disso. Ele quer cuidar de você de uma forma muito especial. O cuidado de Deus, por mais que a gente observe que os pais, amigos, irmãos, tenham carinho dentro da família e haja uma proteção familiar, que é muito natural. Agora há pouco estava falando com uma das mães aqui da nossa igreja, e eu falei com ela: fica despreocupada, você é mãe, mas você é serva de Deus, e você tem uma autoridade de Deus para abençoar seus filhos onde estiverem. Então libere essa palavra, fique na oração que Deus está guardando. E no momento certo Deus vai trazê-los para si. Então isso é muito importante quando a gente tem esse cuidado. Mas o cuidado que Deus quer estar com você é o cuidado da questão da eternidade. O seu grande amor é a questão da eternidade. Ele cuida de você agora, porque Ele diz que vai ficar com você todos os dias. Não vai te deixar você sozinha nem um instante, nem você sozinho. Foi isso que Ele nos prometeu. E a gente começou a entender esse plano da salvação. O Espírito Santo foi falando no nosso coração, e a gente falou: eu quero isso, poxa. Por que rejeitar um plano como esse, né? A proteção de Deus de nos tirar das trevas e levar para a luz. Aí as pessoas não entendem o que é as trevas. As trevas aqui é ficar longe de Jesus, numa eternidade, né? Porque todos nós, um dia, por mais que a gente viva aí 100 anos, vai ter um momento que a gente vai ter que ir para a eternidade. Mas o Senhor começa a te abençoar desde o momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador. Ele te livra das maldições, Ele te livra dos perigos, da religiosidade, Ele te livra de demônios, Ele te livra de muita coisa. Mas a maior libertação que Ele vai te dar, e com isso daqui a pouco você vai ver nós rememorando a morte de Cristo, Ele te leva para o céu. Então você pode entregar sua vida para Jesus. Você entendendo essa mensagem de salvação, essa simples mensagem, rápida, simples não, que ela é poderosa, ela fala do amor de Deus. Você pode entregar sua vida a Jesus. Se você entendeu essa palavra e o Espírito Santo falou com você, e você quer entregar sua vida para Jesus, é só levantar a mão e falar: eu quero, entendi. Alguém que entendeu essa simples mensagem e quer aceitar Jesus? Amém? Então fica essa palavra para você, tanto para a igreja como você que está chegando, tá bom? E aí, baseado nisso, esse texto é um texto do Antigo Testamento. É um texto que fala de um profeta, e o profeta vai trazer, Deus vai trazer uma revelação ao profeta Ezequiel. Um homem que foi trazido para esse propósito, mas ele estava
na Babilônia, né? 5 anos dentro da Babilônia, exilado, ele foi tirado da sua terra, foi levado para a Babilônia, porque o povo de Israel havia desobedecido à palavra e às ordenanças do Eterno, né? Quem é eterno, pastor? É Deus, né? O Eterno. Então, eles precisavam passar por um tratamento. Deus ia tratar esse povo e permitiu que eles fossem para o exílio. E entre esses homens que Deus levantou, Ezequiel foi levantado e ele aceitou, né? Aceitou, é isso que Deus comissionou. E eu já paro aqui e faço um ponto aqui. Todas as vezes que Deus tem um propósito e Ele chama alguém, Ele espera que a pessoa se entregue. Não só entregar a sua vida para Jesus, mas se entregue para a comissão que Ele quer, direcionando você, né? Aqui ele precisava levar uma palavra profética em cima de algo que Deus ia mostrar. Porque o mesmo Deus que ele fere é o mesmo Deus que trata. O mesmo Deus que faz as coisas acontecerem para a gente ser tratado é o Deus que vai trazer de volta a promessa, porque Ele não vai deixar você nunca abandonado, amém? Pode ser que você possa estar passando uma luta, um problema, e você até não entenda, mas Deus está permitindo. Tem coisas que Deus permite, e às vezes a gente não entende por que estamos passando. Às vezes, no caso desse povo, que é o povo de Israel, né, que essa palavra é para Israel, o povo sabia porque estava lá, mas Deus não abandonaria. Então, aprenda algo que essa palavra diz: Deus nunca vai te abandonar. Então, nunca pense que Deus te abandonou. Deus nunca irá te abandonar. Seja um tratamento, né, que Deus quer que você cresça, seja porque você precisa aprender algumas coisas. E Deus te tirar daquela condição que a pessoa está numa desobediência, e Deus sabe tratar cada um dos seus filhos, amém? Então Deus pega Ezequiel e vai dar, entre várias experiências que ele teve, ele vai ter essa experiência do Vale dos Ossos Secos. E ali, quando ele chega, você vai ver, né, a palavra do Senhor, ele fala assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, ele vai ter uma experiência, não é muito agradável, né? A gente ficar olhando, se você imaginar um lugar cheio de ossos, são pessoas, né? Se você imaginar, são pessoas, e não é um estado, um lugar que as pessoas gostariam de ficar, né, observando ou passeando no meio, né, ou em volta com a palavra de Deus. E ele me levou de lado para o outro, para ver que situação estavam esses ossos, e eram muitos. Então, tem momentos que a palavra de Deus quer que nos mostrar a situação séria que às vezes passamos. Às vezes a situação está tão grande, e às vezes nós temos a ideia das nossas dificuldades, mas não temos a ideia da extensão dessa dificuldade. Às vezes nós temos ideia, o problema é esse. Mas quando Deus quer agir, no momento que Deus vai agir, melhor falando, o Senhor, Ele vai nos trazer com a compreensão do tipo de luta que a gente está passando. Qual o tamanho dessa luta? Porque às vezes, como muitas vezes eu coloco aqui, nós olhamos numa área natural e Deus está falando, a questão é muito mais séria, ela é muito mais envolvente, então você precisa tomar noção. Então o profeta, Deus diz que o Espírito Santo leva para um lado e para o outro, vai ter extensão da situação, e eram muitos ossos. E a gente, né, eu não vou ler tudo, mas só para você entender, isso era o povo de Israel. Mas o Senhor disse é uma pergunta que é interessante, ele diz: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Essa situação pode ser mudada? Olha a pergunta que o Eterno faz. E ele responde com muita sinceridade, ele faz a sua colocação, porque ele olha aquilo, e tantos ossos e ossos que misturados, né? Porque a gente pensa, não, está aqueles ossos tudo certinho, não. Os ossos estão misturados. Ele diz: olha, só tu sabes, Senhor. Soberano, só tu sabes. Uma das coisas que você precisa aprender com essa palavra é que o Espírito Santo, quando vai te dar missões, comandos, direcionamento, entendimento do problema, você tem que ser franco com Ele. Você tem que ser verdadeiro com Ele. Foi o que eu falei agora pela manhã, dando esse direcionamento a essa mãe. Ela estava preocupada, ela é mãe, está certo, ela está preocupada. Mas eu falei, fica tranquila, porque você é o canal de bênção dentro de casa. Ela tem que ter noção do que está acontecendo, mas tem que ter também noção
Na hora ela está falando, eu não posso, eu estou achando que eu não tenho condições. Ela está sendo sincera. Ela está dizendo, eu não sei se as minhas orações, ela não falou isso, mas dentro da sua expressão está dizendo, eu não sei como Deus vai fazer, porque eu não estou vendo os resultados da minha resposta. Isso, nesse primeiro momento, para dar continuidade, eu quero que você aprenda. Quando você estiver diante do problema, seja sincero com Deus. Diz, Senhor, está maior do que eu pensava. O negócio está gigantesco. Não é o gigante Golias, está gigantesco. Porque eu vou andando, eu estou vendo o problema. Estou andando para o outro lado, é problema. Tudo bagunçado. Tudo revirado. Tudo mudado. Como eu vou resolver isso? Ele disse, Senhor, só tu sabes se isso pode ser resolvido. Isso é um passo para você começar a ter o resultado da vitória. Quando você reconhece que só nele, e com ele, e por ele você vai vencer. E a palavra de Deus diz que ele chega aqui e olha o que o Senhor vai fazer. É assim que o Senhor quer que você aprenda hoje para você entrar em vitória. Eu quero que você fale para o seu irmão assim, você não precisa nem tocar nele. Olha para o lado e diz assim, Deus vai te dar vitória, meu amado. Deus vai te dar os comandos para a vitória hoje. Deus vai te dar esse comando. A palavra de Deus diz que então... Ele me disse, olha aqui com o profeta. Então ele, o Eterno, me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Isso é o Eterno falando para ele. Não é o profeta falando. E diz assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, o Senhor vai te dar direcionamento. Aí você pode me perguntar, como é esse direcionamento? Porque para o profeta, ele está tendo uma visão, ele está sendo tomado pelo Espírito de Deus, ele é profeta. E o Espírito de Deus fazia isso no passado, pegava os seus profetas e liberava uma palavra de autoridade, de comando, de orientação, de repreensão. E eles eram usados, e logo depois o Espírito Santo de Deus saía deles, o Espírito de Deus saía deles. E eles esperavam outro mover, mas estavam sempre atentos, estavam sempre preparados, estavam sempre cuidando do seu procedimento com o Eterno. Ele não bagunçava a vida deles. Porque ele sabe, a qualquer momento, o Senhor quer me usar. Então, eu tenho que aprender com esse ensinamento. Se hoje nós estamos no tempo da graça, onde o Espírito Santo disse que ele já abriu o caminho para você, eu vou te dar o texto, né? Porque é bom dar o texto, eu anotei aqui. Mateus 27, 50 e 51, coloca para nós, você vai ver que o que Jesus fez na cruz do Calvário, nesse tempo da graça, ele já preparou o caminho para nós. Depois de ter bradado novamente ao texto, em alta voz, Jesus está na cruz, Jesus entregou o Espírito. Paulo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Até aí. Então o que acontece? Nesse tempo que nós estamos na graça, e a graça é o próprio Cristo, a graça é Cristo. E nesse tempo da graça, o Senhor estabeleceu que todos agora podem ter acesso a Ele. Ele pode usar os seus filhos. Porque quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus marcou você. Mas diferente do passado, ele não sai mais. Ele fica aí. Então ele espera que os seus filhos tenham posicionamento. Porque qualquer hora ele vai te usar. Fala para o seu irmão, qualquer hora ele vai te usar. É Deus. Qualquer hora ele vai te pegar com jeito. Mas ele quer o quê? Assim como o profeta no passado estava sempre na disposição. E aí ele pode ser pego. E o Espírito Santo de Deus, deixa eu te mostrar aqui, porque eu vou fazer coisas grandes. Mas olha a situação. Poderá reviver só tu sabes, Senhor. Então você vai fazer o que? Fala conforme eu vou te dar o comando. Profetiza sobre esses ossos. Diga que vai acontecer. Fala que vai. Olha para esses ossos, tudo bagunçado. A cabeça de um, a perna está lá, é tudo misturado.
Aí você vai falar para cada parte do corpo, e eles vão cobrir-se de carne, de pele, e eu vou pôr o Espírito nele, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Sabe o que Deus quer que nós saibamos? Que Ele é o teu Deus. Você precisa saber que Ele é Senhor da tua vida. Ele quer que você tenha uma experiência assim, diante da dificuldade, porque pode ser que você andou para um lado, andou para o outro e só viu bronca, só viu dificuldades. Nós temos momentos de alegria. Eu falei, às 8 horas, temos, irmãos. Temos momentos de alegria, temos momentos de exercício, que alguém vai lá e faz uma brincadeira com a gente, né? Mas de alguma maneira eu gostei, sabe por quê? Porque aquela jovem eu ganhei para Jesus. E hoje já está dando glória. Glória a Deus, Sangue de Jesus tem poder. Mas já está assistindo o culto na igreja. Né? Não veio aqui, mas está na presença de Deus. Devagarinho. Né? Então, de alguma forma, né? Eu ouvi o testemunho teu lá do teu amigo, né? Como ele foi impactado por um testemunho, por uma maneira de viver. Então é isso que Deus espera, que a gente possa ter uma atitude, uma maneira de viver. E a presença de Deus agora te leva a entrar nesse lugar diferente do passado, em qualquer momento. Então, quando você olhar essa situação, você pode estar dizendo, como vou resolver? O Senhor está dizendo, você vai profetizar. Você vai olhar para esse problema e vai fazer o certo. Aí eu vou te dar a prova. No versículo 7, o profeta Ezequiel vai dizer assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Irmão, você tem a palavra. A palavra está perto de ti, tem que estar no teu coração, tem que estar envolvendo você. Você tem que estar entendendo, e se você não entende, você não pode ler a palavra sem pedir o Espírito Santo para te ajudar. Não existe isso. Ah, eu vou ler a palavra, não pediu a ajuda do Espírito Santo? Está errado. Se você não aprendeu isso, aprende aqui. Leu a palavra, amado Espírito Santo, eu vou ler a palavra do Senhor, me ajuda a entender. Fala comigo. Aí você sai dali, ó, com uma estratégia. E ele profetizou, porque você não pode deixar de profetizar. Eu gosto de dar exemplos, né, que a gente possa entender, porque se ele não profetiza, não vai acontecer. Deus disse, você vai profetizar assim, assim, assim. Aí a carne vai começar, os tendões, a carne, os nervos, o sangue vai correr, a pele vai chegar, ainda vai vir o Espírito e você vai saber que eu sou Deus. Mas se não fizer, não vai acontecer. Irmão, não existe, Deus já sabe, não existe esse negócio. Claro que Deus já sabe. Falar para Deus, Deus já sabe? Claro que Ele já sabe. Ele quer que você saiba o poder dEle na sua vida. Conheça e aprenda com o poder dEle na sua vida, tendo a prática, tendo o falar. Eu dei o exemplo de Moisés. Moisés, ele estava ali em frente ao mar, um momento difícil para ele, um momento muito complicado, que a gente olha assim a história, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Porque vem com milhares de pessoas, vamos assim, milhares de pessoas. Deus fez algo tremendo, mas ele está no comando de milhares de pessoas. Quando ele vê, está à frente do mar. Foi propósito de Deus? Foi, mas ele estava à frente do mar. Quando ele olhou, a dificuldade estava ali. Irmão, é fácil para você, não é você que está na frente do mar, né? Mas também, diante da sua dificuldade, o irmão pode achar que é fácil para ele. Mas você que está passando, sabe a dificuldade, concorda comigo? Amém. Mas existe uma coisa que o Senhor falou para Moisés. Moisés, não clama. Para de clamar. Age. Nesse comando do profeta foi uma ação, porque era uma visão. Ele já estava dentro da visão. Então o Senhor Deus, dá comando a esses ossos. E ele disse, eu profetizei. Vindo para Moisés, Deus fala, caminha, marcha. E marcha é diferente de andar. Ande. Não, marche é uma posição, pelo menos quem já fez, eu fiz CPOR, né, que eu fui do colégio militar. Mas quem já, mesmo você não sendo militar, alguns são aqui militares, sabe que marchar é diferente, meu irmão. Marchar tem coordenação, tem expressão, tem peso no pé. Ninguém marcha assim. Ih, rapaz, marchar assim tu vai preso. Vai preso, que marcha é essa, meu irmão? Então, a marcha vai com determinação. Aqui, ele não vai marchar que nem um soldado, né? Todo mundo juntinho, pá.
Eu fui do colégio militar, né? Aí bate com a perna certa para bater no bumbo. Não. Aí ele diz, marche, Moisés. Determina a vitória. E ele deve ter gritado, eu creio. Ele diz, povo, marche. Eu penso assim. Eu acho que o povo fala assim. No primeiro momento, Moisés deve estar doido. É que a gente não para pensar essas coisas. Ô Moisés, se tem um líder lá, pastor Alexandre. Pedrão, é isso mesmo? Pastor Alexandre, vamos baixar. Aí o pastor Alexandre fala assim, pastor Pedro, é isso mesmo? Gente, ele mandou, vamos. Ele ia obedecer, pastor Alexandre, pastor Tadeu, todo mundo, né? Mas o negócio, as pastoras, nunca bota as pastoras. As pastoras, gente! Glória a Deus! Então, o que acontece? Quando ele baixou, é determinação. Vai com determinação. O mar está ali. E eu acho interessante a questão do mar, que o Senhor colocou limite para o mar, não é verdade? E eu tenho um sonho, né? Mas esse sonho nem é meu, é da minha esposa. Ela quer conhecer Portugal, né? E aí, eu acho que ela quer comer aquele docinho de Belém, lá em Belém. Lá em Portugal. Deve ser isso, né? Eu tenho que comer o bacalhau lá em Portugal. Mas tem uma cena que eu já vi, acho que é no Porto, tem uma onda em Portugal que é enorme. Eu não sei se você já viu. Mas é muito, eu sei quantos metros. Eu não vou falar aqui, eu vou errar. Mas é muito alto. Diz que são uma das maiores ondas que tem, né? E eu fico admirado, os surfistas, né? Porque quando ele pega na metade da onda, ainda tem onda beça. Eu nem entrava. Eu nem entro nessa praia. Nem entro, nem sou bobo. Eu vou ficar ali só olhando. Mas o que eu acho interessante, por mais que seja alta a onda, quando chega no limite, ela para. Porque Deus diz, você não ultrapassa aí. Ela pode vir gigantesca. Eu chego no limite, ela tem que parar. Ela tem que parar, gente. Gente, vocês vão ver agora eu beber água pela minha garrafinha. Tem que fazer a propaganda, né? Então, o que acontece? O mar estava ali, ó, batendo. Não com essas ondas. Devia até ter alguma onda. Mas, no momento, se eles não... O mar ia ficar na dele lá. O mar não ia abrir. A ordem que o mar recebeu é a seguinte. Olha, presta atenção. Porque a ordem já foi dada para o mar. O Eterno que mandou é o mesmo Senhor quando Jesus veio para mostrar que ele era ligado com o Eterno, o Pai. Ele falou, onda, para aí. Ele disse, é Jesus. É o Cristo. Nós estamos nele. Para todo mundo. A onda acalmou tudo. Então o Eterno, Deus aqui nesse texto, já tinha dado ordem ao mar. Mar, só abre se eles marcharem. Você tem que entender o que eu estou te passando. Porque às vezes você quer a resposta, mas a resposta já foi dada. Deus já deu ordem ao problema, você vai sair. Ele já deu ordem, mas você vai parar. Ele já deu ordem, você vai sair dessa enfermidade desse corpo. A porta vai ser aberta. A família vai ser abençoada. Os filhos vão ser guardados. Mas espera o comando que eu já dei a ele. Aí a pessoa não deu o comando. O problema fica lá. Ela parada. O Maia fica lá. E o cara não marcha, ele não marcha. E todo mundo, o mar se falando. E aí, o que você acha? Eu acho que eles vão vir, né? Vamos ver. Mas quando ele recebe a ordem, eles foram impactados por aquela palavra. É marchar? Eles foram. Quando eles foram, o mar, e tem que obedecer. O mar se abriu. E não é historinha, não. O mar se abriu. Aí tem gente que diz, não, foi uma aguinha. Mas, poxa, então foi um milagre, foi muito grande, né? Porque os cavaleiros de Faraó foram tudo afogados com aquela aguinha, né? Foi uma coisa, o milagre foi dobrado. Eles se afogaram na praia, né? Não, o milagre é assim. Mas Deus espera que você obedeça. Você vai profetizar hoje. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, profetiza.
Diz a igreja para olhar o problema e profetizar. Profetiza. Você vai sair, você vai se abrir, eu vou ficar curado, minha família vai ser abençoada. Eu vou fazer esse concurso, eu vou fazer isso. Porque você, às vezes, você está com sonhos. Eu estava falando sobre isso, às vezes você está com sonhos. E aí você está achando que o sonho acabou. Que sonho acabou? Deus está colocando esse sonho no teu coração. Deus te levou para o problema para você olhar e saber que ele é maior do que o problema. Ele disse, vamos percorrer o problema. Olha, vamos para lá. E vai olhando. É enorme, muitos ossos. Mas para que você saiba, debaixo da minha palavra, eu mudo qualquer situação. Eu sou o Senhor. Ele vai mudar, meu irmão. Hoje ele vai mudar a situação. Eu não sei como está teu casamento. De repente você está dizendo, cara, eu não sei como vai resolver. Mas hoje, se você confiar, você vai olhar para o teu casamento, vai dar certo em nome de Jesus. Deus me deu meu esposo, eu não vou perder. Deus me deu minha esposa, eu não vou perder. Deus me deu meus filhos, eu não vou perder. Eu vou olhar para essa situação e vou dizer, ossos secos, ressurja. E vai começar a mover. A palavra de Deus diz que começa um barulho. Porque ele começa a profetizar. Enquanto, olha só, enquanto eu profetizava. Irmão, era um momento. Não queira que as coisas aconteçam sem você fazer o que a graça hoje manda fazer. Eu coloquei um texto aqui, né, que a gente precisa tomar posse disso. Você é nascido de Deus, né? Olha só, 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você é de Deus. Não está falando com qualquer um. Deus, quando olha para você, ele vê a marca dele em você. Esse é um filho que me reconheceu como pai. Ele disse, ó mãe, ele fala isso na sua palavra com os profetas. Se vocês, eles disseram para deixar para nós isso, está no Antigo Testamento. Isaías, ele fala, se a mãe que ama, eu como falei desse exemplo dessa mãe que ama, se a mãe que ama, ela é incapaz de esquecer o seu filho, mas se esquecer, caso aconteça essa loucura, eu não vou esquecer de você, você é filho, você é propriedade, você é filho, eu vou repetir, você é propriedade exclusiva de Deus. Enquanto eu falava, começou a mover. Por isso eu sempre dou aquela explicação. Observa na árvore, é assim que eu dou a minha explicação. Quando eu oro com alguém, eu falo assim, observa a folha. Não observa a árvore toda. Porque de repente a árvore toda não vai se mover. Mas se você perceber nessa situação que houve um movimento, aí eu falo, veja uma árvore, pensa numa árvore. Se uma folha, está tudo parado, as folhas tudo paradinha lá. Se uma folha fizer isso, o vento já bateu nela. Então eu estou dizendo o seguinte, se começar a mover, já vai glorificando. Foi isso que o profeta Elias fez. Vai lá ver se Deus já vai agir. Não, ainda está não, tem nada não. Vai lá outra vez. Aí o servo foi lá, o garoto dele foi lá. Nada não. Daqui a pouco ele vê, olha, profeta, tem lá longe, uma nuvezinha, que daqui olhando, é do tamanho da mão do homem. Ele falou, então vamos correr. E vem chuva forte. Você tem que entender as coisas de Deus. Enquanto profetizava, começou um barulho. E a palavra de Deus diz, um som de chocalho, os ossos, começou os ossos ali. Os ossos se juntaram, osso com osso. Irmão, as coisas de Deus não é bagunçada não. Quando Deus começa a fazer a obra, ele faz a boa obra, não faz a obra bagunçada. É osso com osso certo. Daqui a pouco está você imagina, o cara de 2 metros e o anão. Aí vem a perna de 2 metros e a perna de anão. Bagunça. Eu faço às vezes esse exemplo para você entender. Então o osso do perna de 2 metros vai para a perna de 2 metros. O osso que ele tem 1,60 m vai para 1,60 m. Osso, com a posição certa, no corpo certo, com a cabeça certa, com o tronco certo. E aí ele recebe carne certa. Irmão, até isso tem que pensar. A carne do um foi para o outro. E aquela carne é a minha. Não, a carne certa. Porque aquele que começou a boa obra
Shomaiora Rachamai, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar certo na tua vida. Em condições. Mas ele reparou uma coisa, não havia espírito neles. Não havia ainda vida. Isso aqui eu tenho que aprender alguma coisa. Sabe que você tem que perceber o procedimento, né? O que está acontecendo. Você está orando, as folhas já mexeram, a árvore começou a sacudir, mas não veio os frutos. Pensando em árvore, está comigo aqui na árvore? Depois volta para os ossos. Se eu falei, se eu mover, eu já falo, já vou glorificando, mas não posso parar. Eu preciso da árvore toda em movimento. A árvore toda recebendo a seiva. A árvore está em movimento. Eu preciso do fruto desse resultado. Eu não quero só a árvore movendo-se. Eu quero o fruto do que eu pedi. Então, quando ele olha os ossos estão lá, tá carne, o corpo está tudinho, mas tudo lá paradinho. Não é o resultado. Então, quando você começar a orar, você começar a profetizar, não pare. Não pare. Você precisa continuar. Eu vou continuar a orar. E já está, tem gente assim, já viu a bênção, parou, já descansou. Já descansa. Ainda tem mais, ainda conta a bênção para todo mundo. Não descansa, não conta nada. Fica quietinho. O profeta diz, o Senhor disse para ele, ele viu que está movendo e falou, mas não tem espírito. Aí, olha o que o Senhor vai falar. Acompanha comigo para a gente poder ter o raciocínio tudo. A seguir, ele me disse, quem disse? O Eterno. O Eterno vai dar o comando. Irmão, quando você depende de Deus, fica tranquilo. Jesus está com você. Mas eu não sei o que fazer, ora a Ele. E Ele vai te dar o direcionamento. Senhor, o que eu faço agora? Eu falo, agora você faz isso. Agora teve esse aí, agora. Faz isso agora. E no final tu pega um bonde da vitória. Ele fala, não tem espírito. Aí ele diz, a seguir diz, profetiza o espírito. Profetiza, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano. Hoje ele diz, assim eu digo em nome de Jesus. O Eterno, por causa do que Jesus fez na cruz por nós. E a preço foi preço de amor, mas de sofrimento, de dor. Mas ele pagou o preço na obediência e até foi a morte de cruz. Por que ele fez isso? Deus o ressuscitou, o Espírito de Deus veio sobre ele. E Deus pegou o nome de Yeshua e colocou sobre todo o nome. Sobre todo o nome. Então hoje, por que os cristãos que servem Yeshua, que servem Jesus, não falam direto com Deus assim? Deus faz, em teu nome, Deus. Deus não quer assim. Porque Deus honrou o nome de Jesus. Porque ele foi obediente. Ele, para ensinar os discípulos a ser obediente a Deus. Porque tudo que Jesus fez é para ensinar como servir a Deus. Então Jesus foi obediente à palavra, ele espera que seus filhos sejam obedientes à palavra de Deus naquilo que ele ensinou. Então a gente fala em nome de Jesus. E aí você vai usar isso. E ele vai usar. Venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Olha o que ele fala, ele obedeceu. Tem que profetizar. Sabe que muitas vezes a nossa mente você faz parar. Não pare até ver o resultado final. Como você pediu a Deus e como Deus mostrou que quer fazer. De acordo com como Deus falou. E aí a palavra de Deus diz que ele profetizou conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme. Claro que está falando do povo de Israel, Deus vai ajeitar, mas para os nossos dias hoje, o que a palavra de Deus deixa com o ensino é o seguinte: qual é a sua luta? Eu sei, como eu coloquei às 8 horas, se eu falar, amados, Deus está me revelando que você tem problema, é infantilidade, é meninice, porque todos nós temos problemas. Agora, se Deus der um direcionamento e falar o que é tudo bem, a gente tem, mas não precisa. O que o Senhor quer que você pegue a palavra não é dependendo de alguém que vai liberar uma palavra para você. A palavra já está dentro de você. O que Deus quer é que você aplique ela. Coloca ela em ação hoje. Coloca ela em ação para o seu trabalho. Eu falei assim, tem pessoas, eu vou repetir isso. Tem pessoas que o Senhor está colocando dentro do coração a estudar,
a fazer uma faculdade, e você está achando que não é para fazer. E Deus está falando, vai fazer uma faculdade, eu vou te usar mais, eu vou abrir as portas, eu vou fazer o que eu quero fazer na tua vida, que você está me pedindo, e você está achando que já está velho, passou o tempo, ou está muito novo, não tem necessidade. Eu estou falando de um caso, mas tem coisas que você está olhando para esse problema e está falando, não tem possibilidade de resolver. Mas Deus está dizendo o seguinte, obedeça os comandos. Eu estou levantando dentro de você uma revelação. Foi isso que Deus fez através do Espírito de Deus na vida do profeta. Ele trouxe a revelação, mostrou e deu os comandos. Hoje Jesus faz a mesma coisa através do Espírito Santo que está aqui. Ele te apresenta a revelação dele. Você tem se colocado para o reino. Isso tem agradado ao Senhor. Glória a Deus. Mas Deus, Ele não quer que você pare aí. Por isso Ele está te incomodando. Tem gente que está se sentindo incomodada. Eu não estou falando só para fazer as coisas dos Deus, não. Está te incomodando para você fazer algo. Para que o reino possa aumentar na sua vida, o processo de vidas mais serem abençoadas. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu quero ganhar os juízes, eu quero ganhar os policiais, eu quero ganhar os advogados. Mas você não tem entrada. Aí Deus falou, aí você tem uma vontade, eu queria fazer tão direito. Aí o Senhor falou, vai fazer direito. Aí, vai fazer economia. Aí você não fez, você não faz. Obedeça os comandos de Deus. Agora, aquelas questões também, na sua casa, deixa eu dar essa palavra, já estou terminando aqui, fazer a conclusão. Pode ser que você esteja aí na questão da sua família, e você não profetiza. E Deus, às vezes, coloca no teu espírito, lá na sua casa. Abra a tua boca. Ontem eu tive uma experiência com o amado. Eu acordei, né? Tomei meu cafezinho com a minha esposa e tal. Aí, eu ia lavar o carro, dar uma ajeitada na barba, né? Aí fui. Quando estou na rua, mas de manhã o Espírito Santo falou assim, vai para o altar. Eu vi aquela voz, vai para o altar. Não falei nada para minha esposa. Eu falei, será que isso é meu? De ir lá para o altar? Aí deixei o tempo passar, saí. Aí eu falei assim, eu vou lá na casa de um amigo. Daqui a pouco a minha mente, eu vou lá na praia. Vou fazer uma live. Olha só que eu pensei, vou lá em Copacabana, não lembro, vou fazer uma live de lá, uma live diferente, que eu faço ministrando a palavra, né? Eu falo, ministrando a palavra, vou fazer lá. Daqui a pouco a palavra veio. Vai para o altar. Aí eu falei assim, não tem Leme, não tem Copacabana, não tem casa do amigo. Peguei o carro, abri o portão, entrei, vi se a sirene estava ligada, não estava. Abri a igreja e vim aqui para o altar. Botei Spotify, que tem os louvores, fiquei aqui e fiquei na presença do Senhor. Falando com Ele, deixando o Espírito Santo me tocar. E aí ele falou para o meu filho, fica aí no altar. Aí eu fiquei deitado aqui, porque aqui é muito frio, fiquei deitado aqui. Não liguei o ar, não. Fiquei aqui no tapete, depois fiquei ajoelhado. E ao tempo que ele determinou, fiquei aí mais, eu acho que 1h30, ou um pouco mais. Aí o Espírito Santo falou, tá bom, pode ir embora. Aí eu fui embora. Aí eu entendi. Sérgio, eu entendi que Deus mandou fazer isso. Lá em Macapá, nós fomos dar a palavra lá e o tema era Ebenezer, 10 anos. Ebenezer. Só que a minha esposa prepara a mensagem dela, eu nem sei, só sei na hora que ela prega. Eu vou preparar a minha, ela não vai saber. Ela vai saber aqui. Não tem esse negócio de spoiler na casa, não. Não tem, ela tem que saber aqui. A novidade é aqui para ela também. Ela já vê assim, ai, que coisa maravilhosa. Gostei disso, é bom. Não tem que saber antes, não. Aí tá bom. Aí ela deu a palavra na sexta-feira, no sábado, que foi o dia da festa. Ela deu uma palavra que não foi de Ebenezer. Ela falou antes para mim, Pedro, tem tema? Deus não me deu tema. Eu falei, fica despreocupada. Dá o que fala, o que Deus mandou. Se for pancada, a gente recebe. E foi. E foi. E pá. Irmãos, aconteceu algo que eu fiquei admirado. Segundo, foi testificação do que Deus, na hora que ela estava preparando a mensagem no hotel, nós resolvemos no sábado não sair com o pessoal. Eu falei, já que a minha esposa vai preparar, vou me preparar para o domingo.
Aí fui lá para cima, preparei, depois fiquei na cama. Teve uma hora que eu botei a Bíblia, você vai entender porque eu estou falando isso. Fiquei deitado, botei a Bíblia aqui assim, e fiquei quietinho falando com Deus. Ela não está sabendo de nada, ela está lá se preparando. Aí no sábado ela falou, eu vi a palavra e testificou com o que Deus falou comigo. Não falei nada com ela, falei, cara, olha a palavra da pastora. Mas só que aconteceu um mover daquela palavra que ela deu. Ela falou de Mardoqueu, irmãos. Ela falou sobre Mardoqueu. A palavra foi tão forte que adolescentes choravam. Mas choravam de soluçar a igreja, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Eu falei, Senhor. Ele falou de Mardoqueu. Mas era essa palavra. Aí quando chegou de manhã, eu fiquei pensando, Senhor, é para fazer isso mesmo? Nessa hora que eu botei a Bíblia, deitado, falando com os filhos, eu falei, Senhor, eu queria dar uma palavra assim de 10 anos. Eu estava ali quietinho, né, falando em línguas, falando com os filhos. Eu falei, não, tu vai fazer isso. Tu vai restaurar o altar. Eu falei, Senhor, eu estou sendo sincero com você, Senhor, tu sabes. Agora eu vi isso aí. Eu falei, Senhor. Eu falei, como vou fazer isso, Senhor? Ele falou, tu vai fazer. Aí eu fiquei assim, falando com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, quer ser profeta só das coisas boas? Pô, levei um pancadão, irmão. Eu falei, tudo bem, já levei a pancada. Pode deixar que eu vou fazer. Foi assim mesmo. Quer ser só profeta de coisa boa? Tu vai fazer o que eu falei. Eu falei, tá bom. Aí domingo de manhã tinha culto. Aí eles perguntaram de noite, pastor, o senhor vai vir culto de manhã? Eu disse, sim. Culto de manhã. 9 horas, começou o culto. Aí fizemos o mover, Deus me deu um direcionamento, antes de entrar no que Ele queria que eu fizesse. Aí teve aquele mover, deu a palavra, botando o Espírito Santo. Aí daqui a pouco eu senti de orar por um dos nossos pastores, que ele é um militar forte. Ele foi do BOPE, o homem é forte. Ele fala sério, mas é um amor. Mas o cara era assim, você tem até medo de falar com ele, né? Aí, pastor Moisés, tudo bem. Mas é muito forte ele, né? Aí, naquela hora, eu senti de lá orar por ele. Eu fiquei assim, Senhor. Não porque ele era forte, não, irmão. Eu falei, Senhor, tem uma ligação do passado, o Senhor vai lá orar por ele. Aí eu botei a mão no peito dele, né? Dava um mover, botei a mão no peito dele assim, e comecei a orar. E ele foi se quebrantando, foi se arriando, se dobrou, se joou, e começou a chorar. Aí o Senhor falou, continue tocando nele, toquei nele, Senhor, vai transformando, vai mudando, vai tirando, vai arrancando, e vê a palavra que Deus falou, tá bom. Aí depois eu conto o detalhe dele. Aí o Senhor falou assim, agora, já tinha acontecido mover, o Senhor falou assim, agora entra na guerra. Quando eu fui na guerra, estavam todos os músicos, o Espírito Santo falou assim, tira todo mundo do altar. Eu falei, todo mundo fora do altar. Por favor, os músicos descem. Essa guerra vocês não podem nem ficar aqui. Irmãos, comecei uma batalha naquele altar. Restaurando o altar. Chamaior, rachamai. Comecei a orar, acertando aquele altar. Pá, 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 pá. Acabou. Desci, teve um mover de Deus. Aí quando eu saí, falei assim para minha esposa, agora Deus me liberou para dar qualquer palavra. Eu estava de paz. Para a noite eu falei, pode dar a palavra que você quiser. O Espírito Santo falou assim, pode agora dar a palavra que você quiser. Eu falei, amor, posso dar a palavra que eu quiser. Eu falei assim mesmo, eu falei, estava uma alegria só. Mas, irmãos, 24 horas. Né, amor? 24, nós fizemos esse mover 9 horas do outro dia. Houve um reboliço, Deus começou acertando tudo. Acertando tudo. Quando eu saí do altar, aí o Espírito Santo falou, você entrou em guerra. E o nível de guerra foi muito alto, você precisava vir para a minha presença. Agora você imagina, se você escuta a voz de Deus e não entende, não faz. Deus só falou depois que eu obedeci. É isso que eu quero falar para vocês. Deus falou, vai lá, precisa dar em guerra. Você fez uma guerra, eu preciso ajustar você, ajudar você. Aí o Senhor falou, vai para o altar. Eu senti, vai para o altar. Vai lá orar, chama ninguém, vai para o altar. Eu vim, fiz, orei, cantei, falei em língua, mas estava pesado. Estava sentindo peso.
Aí daqui a pouco foi passando uma hora, enquanto não saiu aquilo, mas não estava oprimido não. Aí deixou, o nível de guerra que você entrou foi muito alto, você viu a resposta em 24 horas. Mas o nível de guerra você precisava ajustar. Então, amado, se Deus está te dando direção, não temas, confia. Ele falou, ora, vai lá e ora. Ele falou, expulsa. De repente Deus quer arrancar dentro de você um medo. Deus quer arrancar dentro de você um medo. Aí eu vou falar o que aconteceu com esse homem de Deus. No dia anterior, Deus falou assim, vou derramar uma unção de amor na vida dele. Uma unção de amor, que as pessoas vão ficar admiradas. Ele fortão daqueles dias, mas vai ser um amor que eu vou dar a ele. E aí ele contou para mim depois, pastor, na hora que o senhor estava orando, o senhor me levou a tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida no BOPE. Tudo que aconteceu. E muitas coisas me marcaram, porque era o meu serviço. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver. E quando eu via, aquilo foi saindo. Cada vez que eu orava, assim, foi saindo. Eu estou livre. Glória a Deus. Sabe, amado, de repente você precisa disso. Eu fecho as minhas palavras dizendo, de repente você está precisando é disso. Ser livre. Ser restaurado. É um homem de Deus. Mas ele tinha algo na mente dele que toda hora aquilo vinha. Porque ele vivenciou aquilo. Como tirar aquilo? Foi a vida dele. Desde novinho, ele começou novinho. Fizeram tudo para ele não entrar. Ele estava com os joelhos já arrebentados. Ele contou, quando novo, pegaram ele, paga tanto. Só ele, para quebrar ele mesmo. Ele não desistiu. Só Deus, porque Deus tinha um propósito. Mas o que aconteceu com ele deixou muitas marcas. Mas o Senhor o abençoou. Amém. Sabe, amados, Deus quer abençoar a sua casa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus quer tirar esse medo que está dentro do teu espírito, da tua alma. Deus quer arrancar isso. Aí Deus está falando, faz isso. Toma essa posição. Aí você, não, eu estou com vergonha. Para com isso. O profeta podia dizer, não, Senhor, eu já entendo. O Senhor fala, não, você vai falar. Eu vou te dar tudo que você tem que falar. É isso que tem que falar, entendeu? Deus não fala mais, não. Deus não falou 2 vezes, não. Deus não repetiu a historinha, não. Deus quer que os seus filhos não sejam meninos. No nível de guerra que você está passando, você não é mais criança. A criança não passa esse nível de guerra, não. Porque quando ela passa, Deus revela aos pais e você ora pelo seu filho. Você sabia disso? Quando uma criança passa por luta, ela não sabe o que está passando. Ela expressa um medo, assim, que ela chora, aí você fala, isso está bom. Senhor, guarda meu filho agora. Acabou. Mas você não, você já sabe fazer as coisas. Então, quando Deus te der o comando, você vai olhar para o problema e vai dizer, ossos secos, haja vida. E esse problema vai acabar. Foi isso que Deus mandou trazer para amanhã para você. E você vai tomar posse disso hoje, amém? Porque Jesus já fez tudo na cruz por você. Já rasgou o véu, tu pode entrar. Você pode entrar nesse lugar santo. Você pode olhar nesse lugar de confiança. Eu vou dar só o texto, Hebreus 10, só vou falar esse texto, Hebreus 10, e diz aqui, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Foi isso que Jesus fez. Por isso ele disse, façam memória disso. Isso aqui não foi brincadeira. Eu abri um caminho para vocês chegarem ao Pai. Amém. E aí vocês podem usar a autoridade do meu nome, porque eu vou fazer acontecer. Amém. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Fique em pé, porque nós vamos orar. Chorecandará machemaia. Você entende isso? Você vai tomar posse. Eu não sei como o Espírito Santo falou com você. Eu tenho aprendido, irmãos. Apesar de estar muitos anos na igreja, todo dia eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Todo dia. Pastor, sabe, tu sei nada, irmão. Eu só vou saber o dia que eu chegar na presença do amado lá no céu. Aí eu vou saber todas as coisas. Ele diz, ali vai ser revelado, descortinado. Mas aqui eu dependo dele todo dia. Porque eu não sabia que eu precisava vir para o altar. Eu não sabia. Foi tudo certo, foi tudo, aconteceu bem. E depois, 24 horas, nós vimos um reboliço ali no Amapá do que aconteceu. Deus ajustando tudo. Mas só que o Senhor sabia. E eu falou, ele só falou isso.
vai para o altar. Não falou por quê. Então, amado, Deus está te dando uma direção. Eu não sei como Deus falou nessa manhã com você. O que Deus te mostrou? Qual é a área que estão os ossos secos? É o teu sentimento, é o seu trabalho, são seus filhos, seu esposo, a sua casa, seu casamento, seu ministério? Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Como Ele está todos os dias. Como Ele está com você. Ele quer que você esteja com Ele. Então você vai se posicionar. Fala, Senhor, agora eu entendo que eu fico esperando a coisa acontecer. Eu fico esperando o fruto. Eu disse, não, primeiro move a folha. Já que eu dei esse exemplo, primeiro move a folha. Quando mover a folha, deixa a árvore começar a florescer. Não para. Quando chegar o fruto, tu vai e pega, é a tua bênção. Os ossos secos, já que foi o tempo, dá uma determinação aos ossos secos. Houve movimentação. Para, não. O que eu tenho que fazer agora, Senhor? Agora manda ter vida. Porque precisa ficar em pé. Para ter o posicionamento. Ah, entendi. Aí você vai ver a vitória. Nós vamos louvar o Senhor. E se o Espírito Santo falou no seu coração, eu quero que você se posicione. Eu sei que às vezes a gente tem a prática de falar, sai do seu lugar, vem à frente. Precisa isso? Não. Mas por que se faz? Porque às vezes a pessoa mesmo sente essa vontade de sair do lugar. Quantas vezes a pessoa fala, poxa, pastor, eu queria tanto ir lá na frente. Aí você, poxa, falhei. Então eu dou a oportunidade. Aqueles que desejarem sair do seu lugar e se apresentar ao Senhor, tá? Não vou tocar em ninguém, mas vamos falar com o Senhor. Porque você vai olhar esses ossos secos, esse problema, e vai dizer, Senhor, isso tem sido muito grande na minha vida. Você já percorreu tudo. Mas o Senhor já mostrou, o problema é sério, só que você não está trabalhando certo. Porque quando Deus mostra uma coisa, Ele quer dar solução. Deus não quer perturbar a tua vida, não. Deus não é Deus que coloca uma coisa, um problema, e agora se vira. Não, Deus não é assim. Quando Ele mostra, Ele fala, eu quero dar solução. Pode ver, toda vez que na Bíblia que Deus mostra algo, Ele diz, eu já estou com a solução. Agora, faz a tua parte, que a minha eu já fiz. E eu vou te ajudar. Ó, isso. Aí você entende. Às vezes está lendo a Bíblia em casa. Não precisa de pastor Pedro para ter isso, não. Você precisa do Espírito Santo. Não coloca essa carga sobre mim, não. A minha responsabilidade é te ensinar aquilo que Deus está me ensinando. Mas eu dependo de Deus que nem você. Então às vezes você está lá na sua casa, Deus te deu um comando e você não fez. E você sabia que era Deus falando contigo. Você sabia. Mas você não fez. Aí quer que o mar se abra. Quer que os ossos se ajustem. Não vai se ajustar. Porque a ordem dos ossos se ajuste quando Ele falar. Só que você não pensa nisso. Naquela visão, é como Deus tivesse dado a ordem aos ossos. Não foi a palavra do profeta que fez efeito. Foi a fé na palavra de Deus falada. Quando você colocar esta fé, você vai falar, monte, lança-te ao mar, baseado na palavra do Deus que eu confio. E a palavra de Deus diz, o monte vai ter que obedecer. Aí você vai ver a solução. Aí você vai ver a resposta. E quando eles cantar, você desejar, vir à frente e venha, tá? Vamos louvar o Senhor? Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou.